Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 44 e é o quinto vídeo de uma série que fala do início do Espiritismo. No vídeo 40, nós falamos sobre a biografia de Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? No vídeo 41, falamos da obra de Kardec. No vídeo 42, falamos sobre o caso das irmãs Fox. E no vídeo passado, o vídeo 43, falamos da dança das mesas, ou do fenômeno das mesas falantes, que foi o início da psicografia. E hoje, no vídeo que conclui essa série, nós vamos falar sobre a mensagem que os espíritos nos deixaram através da psicografia na época de Kardec, com todas as pesquisas feitas por Kardec por diferentes médiuns em diferentes locais, ao longo de quase 15 anos de trabalho dedicado à compilação das mensagens espíritas, à organização e à publicação dos livros, que são a obra que Kardec nos deixou, que conhecemos como Codificação Espírita. Mais precisamente, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Kardec também publicou a Revista Espírita por 10 anos, que eram publicações mensais, e também deixou 3 livros que escreveu antes do Livro dos Espíritos, que José Herculano Pires organizou e lançou em um único volume que se chama Introdução ao Espiritismo, conforme eu disse nos vídeos anteriores. Mas qual foi a mensagem que os espíritos nos deixaram? Porque a partir do surgimento da psicografia, as comunicações com o plano extrafísico não tiveram mais limites, né? Abriu-se um campo vasto à exploração e foi a descoberta de um novo mundo, o mundo dos espíritos. E quem são esses espíritos? Que papel eles desempenham no universo? E com que finalidade se comunicam conosco, se comunicam com os vivos do lado de lá, falando com os vivos do lado de cá. E essa foi a importância de Kardec, porque através de uma pesquisa vasta, muito criteriosa, da compilação das informações que ele recebeu em diversas comunicações mediúnicas, milhares de comunicações dadas por diferentes médiuns em vários locais, o Kardec organizou, publicou os livros que contêm a essência desses ensinamentos. E os próprios espíritos revelaram que não se tratavam de seres à parte da criação, mas que eram as próprias almas daqueles que viveram na Terra. E que essas almas, depois de se despojarem do seu envoltório corporal, da sua veste carnal, eles povoam o espaço. A verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, normalmente, a ideia que se faz dos espíritos é uma ideia falsa, fantasiosa, né? Porque eles não são, como muitas pessoas imaginam, seres abstratos ou seres vagos e indefinidos. Eles são seres muito reais, possuindo a sua individualidade, que conservam depois de se despojarem do corpo físico, e conservam uma forma determinada, que é o seu perispírito. Então, da mesma maneira, o fato deles terem se desprendido da carne não confere a eles poderes especiais, nem sabedoria. Não é verdade que os espíritos tudo podem ou tudo sabem, porque a natureza não dá saltos. Espíritos somos nós somos espíritos, nós não somos corpo e alma, nós somos almas que eventualmente têm corpos quando passamos pela Terra. Então a natureza não dá saltos, espíritos há de todo tipo. Assim como na Terra, que nós temos diferentes classes de homens, né? Pessoas mais voltadas ao bem, pessoas mais voltadas ao mal, pessoas com maior sabedoria, outras com menos, pessoas com valores morais, outras não. Quer dizer, temos de todas as classes, da mesma forma entre os espíritos, né? E
todas as aquisições do espírito, segundo nos informaram os espíritos que se comunicaram com Kardec, todas as aquisições são consequência da sua elevação moral, que se observa como pela retidão da conduta do encarnado. Por isso, os valores morais deixados por Jesus são tão importantes para o nosso desenvolvimento, para o progresso do nosso espírito, né? As aquisições intelectuais, os espíritos também as conservam. Então, no plano espiritual, nós somos consequência do que fomos no plano carnal. A natureza não dá saltos. Então, em outras palavras, nós somos aqui e lá o resultado ou a consequência de nossas escolhas. Nós somos o resultado de nós mesmos. E a possibilidade de comunicação com o mundo dos espíritos nos trouxe uma nova visão sobre a finalidade da nossa existência na Terra. Porque através da codificação organizada por Kardec, nós pudemos compreender como se dão os fenômenos mediúnicos e nós aprendemos, primeiramente, que o homem não é só corpo e alma. Nós aprendemos que o homem é alma, né? Que eventualmente tem um corpo, mas ele é corpo, alma e perispírito. Então, há 3 coisas essenciais no homem: a alma ou o espírito, que é o princípio inteligente, a sede do pensamento e da vontade e do senso moral. É o espírito. O corpo é o envoltório material, é a veste. É pesado, grosseiro e põe o espírito em relação com o mundo exterior, com o mundo material. E o perispírito, que é um envoltório que reveste o espírito, um envoltório fluídico, leve, que serve de liame e serve de intermediário entre o espírito e o corpo. E quando o corpo não pode mais executar as suas funções, né, o espírito se livra dele, como uma roupa velha, ou como o fruto se livra da casca. Então, é isso o que nós chamamos de morte. A morte não existe, porque o que morre é o corpo. Os espíritos nos revelaram que nós somos imortais. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, candidatos à angelitude, a sermos espíritos puros. Até lá, reencarnaremos tantas vezes quantas necessárias para adquirirmos toda a elevação moral e intelectual que necessitamos, mas a morte não existe. Assim como a criação de Deus não se restringe a um planeta, há quantos mundos habitados por espíritos no plano físico e no plano extrafísico. Então, a morte não é nada mais do que a destruição do envoltório grosseiro do espírito, que é o corpo, e só o corpo morre. Durante a vida no corpo, o espírito está, de certa maneira, oprimido, preso aos laços da matéria. E é como se às vezes eu imagino assim, como somos como répteis, sabe? Muito presos à matéria. A matéria nos oprime, ela limita muito o espírito que não tem uma visão do todo, que precisa transcender a matéria para ter uma visão mais abrangente de todas as suas possibilidades e também uma visão um pouquinho melhor no mundo extrafísico, porque não fica só limitado ao plano físico, a enxergar aí um pouquinho à frente, né, da nossa visão limitada do corpo material. Então, o espírito fica oprimido pelos laços da matéria. E esses laços paralisam as suas faculdades, né? E a morte do corpo, para o espírito, é como se desembaraçar desses laços. Ele se solta, ele recupera a sua liberdade, como uma borboleta que abandona a crisálida, né? O espírito só deixa o corpo material
mas ele conserva o seu perispírito. E o perispírito é, para o espírito, uma espécie de um corpo mais etéreo, sabe? Vaporoso, que é imponderável para nós, mas tem a mesma forma humana, que parece ser, inclusive, a forma padrão. No seu estado normal, o perispírito é invisível, mas o espírito pode fazê-lo passar por modificações que o tornam momentaneamente perceptível à nossa vista e até mesmo ao nosso tato, como acontece com o vapor condensado. É por isso que às vezes eles podem se tornar visíveis sob a forma de aparições. E os médiuns videntes, é claro que têm a possibilidade de vê-los. E é por meio do perispírito que o espírito atua sobre a matéria inerte. É através do perispírito que ele produz os diversos fenômenos mediúnicos, né? Como ruídos, movimentos, a escrita, a psicofonia, a psicografia, etc. Tudo através do perispírito. E tem pessoas, como eu disse, que pensam que os espíritos, só pelo fato de serem espíritos, devem possuir sabedorias, conhecer as coisas, né? Antever o futuro, fazer previsões, né? Ter todas as respostas, saber o que vai acontecer com a vida dos outros. Nós já vimos que isso é um erro, né? Um erro que nós não podemos nos deixar levar, porque espírito há de todo tipo, e espírito fala o que quer. Espírito fala o que quer. Os médiuns, que são intérpretes desses espíritos, são intermediários, devem estar muito atentos para o seu compromisso com a mediunidade, que é nada mais do que difundir o evangelho. Médium não deve dar receita, não deve prever futuro, não deve fazer nada disso, deve se restringir a disseminar o evangelho, disseminar a mensagem do Cristo, os bons ensinamentos contidos na obra de Kardec e se abster de previsões ou de aconselhar coisas pessoais do dia a dia que não têm relação com a elevação moral daquele a quem o médium se dirige, porque nós todos estamos numa caminhada evolutiva, aqui encarnados para aprender e progredir, e se podemos contribuir, é justamente com esta caminhada de progresso do espírito, e não com trivialidades, coisas pueris e interesses materiais. Então, Emmanuel recomenda que o dever do médium, a primeira coisa que o médium deve fazer é evangelizar-se a si mesmo. E é essa a nossa responsabilidade. No Livro dos Espíritos, que traz toda a filosofia que os Espíritos nos deixaram, no Livro dos Espíritos existe um item que se chama Resumo da Doutrina dos Espíritos. Então, se você quiser ver resumidamente os ensinamentos dos Espíritos, dê uma lida nesse item, está aqui e eu vou deixar para vocês. O que os Espíritos vieram nos revelar, na sua essência, é isso: que a morte não existe, a morte é uma ilusão, o que morre é o corpo físico, que não temos apenas uma encarnação, que temos tantas quantas necessárias até atingirmos o grau de espíritos puros, espíritos perfeitos, espíritos superiores, que os amores são eternos, que continuamos em contato com os espíritos que nos são caros, do lado de cá, do lado de lá, que as separações são momentâneas, o espírito conserva todas as suas aquisições morais e intelectuais, e as encarnações, as provas da vida são necessárias porque são aprendizados para o espírito. Em essência, é isso que eles vieram nos dizer na obra de Kardec. E através dessa série de vídeos que eu estou fazendo, esse é o 44, como eu disse, trago aqui e ali algumas coisas que eles nos disseram. O que os espíritos dizem. É esse o intuito, difundir a doutrina espírita. Então, inscreva-se no site, deixe suas perguntas e nos ajude a difundir a doutrina espírita visitando o Evangelho segundo o Espiritismo,
o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e agora também o Céu e o Inferno. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!